Na manhã de quinta-feira, quando comecei a ligar para ela, o celular dela ia direto para a caixa postal e eu olhei pelas janelas da garagem. Pensei, poxa, o carro dela está aqui. Eu disse para o Dan, meu marido, estou preocupada com a Sue. Eu falei, não aconteceu nada com ela. Uma viúva muito querida, muito envolvida nessa comunidade unida da Flórida, simplesmente desaparece do nada. Isso é algo que simplesmente não acontece. Em 24 de outubro, Susan Malden desapareceu de sua casa em Harbor Island. Eles fizeram parecer que foi você quem fez isso. Estão me investigando. Você não matou aquela mulher, matou? Não, Deus sabe, vou te chamar de assassina. Venderam. não faça isso, eles estão vindo. A amiga próxima de Susan Malden, Phyllis Yates, tinha ido até a casa e percebeu que o carro dela ainda estava na garagem. A televisão estava ligada, mas Susan não estava lá. O marido de Phyllis usou a chave de Susan para destrancar e abrir a porta. A corrente, ou o trinco, lá em cima, ainda estava no lugar, então ele realmente teve que alcançar com a mão e destrancar a corrente. Ao entrar, percebeu que a cama dela estava desarrumada, algo incomum para Susan Mona, sempre muito meticulosa com a organização. Eles ficaram apreensivos e ligaram para o escritório do xerife. Quando chegamos pela primeira vez, começamos a avaliar a cena. Observamos algumas coisas que pareciam fora do lugar, incluindo a moldura de um quadro que estava na parede, alguns enfeites e uma mesa que estavam desalinhados na sala de estar, além da água na pia do banheiro da suíte principal. Agora, a Susana estava fazendo algumas melhorias em sua casa, então era de se esperar um pouco de bagunça. Mas a Phyllis conhece sua amiga melhor do que ninguém. Ela não teria deixado a casa dela nesse estado. Percebemos que ela tinha um pequeno escritório em um quarto próximo ao banheiro demolido. Eles notaram que o laptop e o celular da Malden sumiram. A polícia imediatamente iniciou uma investigação para tentar localizar Susan Malden. Susan Malden parece ter desaparecido do nada. É muito estranho. Os investigadores, eles imediatamente conversam com seus amigos e vizinhos para saber um pouco mais sobre ela. Susan Malden, viúva britânica de 65 anos, morava em Fleming Island, Flórida, quando desapareceu. Embora ela não tivesse parentes próximos morando por perto, ela tinha uma rede de amigos muito unida. Susan era muito sociável, fazia parte de vários clubes diferentes. O principal clube do qual ela participava era o Clube Britânico, então ela era uma figura de destaque nesse clube. Todos lá a adoravam. Ela era fã do Jacksonville Jaguars. Os amigos a descreviam como extrovertida, animada, de ótima personalidade. Do ponto de vista de um detetive, a primeira coisa que você quer fazer em uma investigação de pessoa desaparecida é descartar a possibilidade de que ela apenas tenha feito uma viagem e decidido não contar para ninguém. Então foi útil saber, pelos amigos dela, que ela era uma pessoa de hábitos. Ela conversava com as pessoas regularmente. Então, era totalmente incomum para ela simplesmente desaparecer e não falar com ninguém ou responder às ligações. Na verdade, ela tinha uma consulta médica naquele dia que deveria comparecer, que também perdeu. Então, tudo isso estava fora do normal para ela. Investigadores contatam novamente Phyllis Yates, amiga de Susan Malden, que relatou seu desaparecimento. Sue e eu nos encontrávamos geralmente todas as quartas-feiras na casa dela e toda semana ela me dava uma atualização sobre ele. Eu o chamava de Jack Rabbit, certo? O que exatamente ela te contou sobre aquele tal de Con Charter? Agora? Dani e eu não conhecemos Corey. Só ouvimos que ele tem cerca de 40 anos e é forte. Não sabemos quem é. Um dos principais pontos da entrevista de Yates com a polícia foi que ela contou sobre as dificuldades que Malden estava tendo com o empreiteiro dela, Corey Bendrum. Susan fez um contrato com Corey Benderham, então ela o contratou. Ele pediu o pagamento adiantado, ela deu cerca de 12 mil, um pouco mais.
Ele pegou o dinheiro e demoliu o banheiro dela. Ele tirou o drywall até os caibros, removeu o vaso, a pia e os armários e deixou tudo lá. Sempre que ela pedia para ele terminar, ele arranjava uma desculpa. Sempre que deveria aparecer na segunda, ele mandava uma nova desculpa para ela. Susana era muito meticulosa e detalhista com as pessoas, e ela tinha um calendário em que toda vez que conversava com Corey, anotava a data, a hora e o que ele dizia. Por exemplo, a irmã dele morreu e ele teve que ir para outro estado, buscar o corpo dela e trazê-lo de volta ele mesmo. Ele caiu da traseira do caminhão, machucou o ombro e foi ao hospital. Sempre arranjava desculpas para não terminar o trabalho, o que a frustrava muito. Ela disse, você não vai acreditar no que o Corey fez agora, Phil. Ele me deixou muito desconfortável. Um dia, há poucas semanas, ele apareceu, entrou na casa dela e disse como ela estava bonita naquele dia. Quantos anos você tem, Sue? Tenho 65. Nossa, você está ótima. É viúva? E ela disse, sim, sou viúva. E ele falou, nossa, você está muito bem. Eu estava pensando, será que eu poderia conseguir um empréstimo? Ela disse, Corey, você já pegou 12 mil do meu dinheiro, não tenho mais nada para te dar. Não fez nada por mim até agora. Essa é a história dela. Para mim... A descrição é preocupante. Começamos a pensar que ele estava tentando encontrar uma maneira de se aproveitar de uma mulher mais velha do que ele. E talvez, elogiando ela, ele conseguiria fazer com que ela desse mais dinheiro. Também pode ter indicado que ele estava meio que testando se ela morava sozinha, se seria fácil para ele, potencialmente, roubar coisas. Ela perguntou se ele ficou chateado por isso. Não, ele só falou para ela que iria ao banco e que tudo ficaria bem. Depois ela me disse, Phil, estou desconfortável com ele agora. Eu disse, Sue, eu te falei, acho que tem um problema aqui. O homem não fez nada, ela disse. Bem, eu vou pegar meu dinheiro de volta. Yates disse às autoridades que Malden decidiu confrontar Bendrum para exigir seu dinheiro de volta e, caso ele recusasse, envolveria a polícia. Ela estava brava na quarta-feira com ele, então eu sabia que se ele aparecesse e não tivesse um cheque administrativo, provavelmente não iria acabar bem para ele. Sim. Ela não estava percebendo que talvez não fosse dar certo para ela, e nesse ponto, quem sabe o que aconteceu. Ela afirmou que, se algo ocorreu com Susana, Corey certamente esteve envolvido. Estou procurando minha amiga e estou rezando a Deus. Estou rezando para que ela volte viva. Se ela ficar brava comigo por chamar alguém para ajudar com as coisas do Lou, vou abraçá-la, chorar junto e depois dar um tapa nela, porque também vou ficar brava. Sem dúvida, um bom amigo age como você faz. É. E se ela algum dia ficasse brava com isso, sabe de uma coisa? E eu posso conviver com ela não sendo mais minha amiga nesse ponto, depois que eu garantir que ela esteja segura. Exatamente depois de falar com Phyllis Yates, os investigadores imediatamente começam a investigar mais a fundo o empreiteiro da Susana. Corey Bendrum era morador do condado de Clay, onde cresceu, estudou no ensino médio e fez muitos amigos. Cassidy, esposa de Corey, e suas duas filhas levavam uma vida americana comum na pequena cidade do condado de Clay. Ela trabalhava na C.S. Chase. Ele era empreiteiro autônomo. As crianças iam bem na escola, moravam em bairro de classe média alta e todos se davam bem. Como você está? Eu só queria falar com você novamente. Com algumas perguntas, certo? Vou responder a sua pergunta. Sim. Eu sei do que se trata. Sobre o que é? E a sua? Detetives vieram à minha casa no sábado e fizeram várias perguntas sobre a Sue, pois falei com ela na semana passada. Pelo visto, ela continua desaparecida. Sim, ela ainda está desaparecida. Também. Estamos preocupados com ela e quero falar sobre isso com você. Quando foi a última vez que você a viu? Não tem mais nada lá. Por volta das 8. Sim. Esse contrato veio mais. E para ela... Eu demonstrei o gato. Ela demorou 1 mês e meio para escolher a pilha. Ela comprou e eu fui buscar. Então chegou a hora de falar sobre a banheira, os acessórios e tudo mais. Ela simplesmente não conseguia tomar uma decisão. Ele pintou um quadro de que Susana era uma cliente extremamente difícil de lidar, que ela mudava de ideia o tempo todo. Um quadro completamente oposto
ao que Susana vinha descrevendo para Phyllis sobre o que estava acontecendo, avançando no tempo. Eu estava pegando trabalhos e ela estava frustrada e eu não podia sair naquele momento. Ela estava pronta. Chegamos ao momento ideal para ambos. Devolvi o dinheiro, segui meu caminho e ela pôde buscar outra coisa. Essa foi a conversa. Então nós resolvemos a papelada, eu fiz um cheque para ela e ainda tinha algumas coisas lá. Eu tinha uma bolsa de ferramentas com algumas ferramentas de encanamento, eu estava com ela e também alguns cartões de encanamento. Então eu coloquei isso na minha caminhonete. Ele colocou tudo isso na parte de trás da caminhonete dele e foi embora. E foi isso. Foi a última vez que ele a viu e ela estava completamente bem. Sim, eu tinha só 1.200. Pelo evento inteiro. Ela só te deu 12 mil? Sim, e foi isso que eu devolvi para ela. A polícia soube por Phyllis Yates que o 12 mil mas Bindrum lhe deu um cheque de 1.200 e disse que era só isso. Sendo direto, o Non Weekend buscaria isso. Você foi a última pessoa a falar com ela. Isso. E se eu não marcar, alguém vai dizer, eles consertaram essa caixa, veja. Se tiver qualquer coisa. Eu não me importo. Ela é uma mulher muito encantadora. Como Benderham foi a última pessoa a ver Susan viva, os investigadores ficam de olho nela, e é também quando eles voltam à casa de Susan e encontram novas evidências. O sargento Calhoun notou uma pequena gota do que, na época, parecia ser sangue no chão da sala de estar. Nosso analista forense localizou mais respingos de sangue na cúpula do abajur, perto da gota encontrada anteriormente. E então, durante o processamento da casa com luminol, encontramos sinais de limpeza de sangue em frente à pia da cozinha, no chão em frente ao armário da cozinha, onde também havíamos encontrado uma pequena gota de sangue. Vestígios de sangue sugerem que não se trata só de desaparecimento, mas de algo mais sinistro. Quando encontramos o sangue na casa dela, quero dizer, naquele momento não restou dúvida na minha mente de que algo horrível havia acontecido dentro daquela casa com Susana, e Corey era o principal suspeito. Os investigadores voltaram sua atenção para o depósito de Binderham. Ele levou as ferramentas retiradas da casa de Susana para o depósito. Neste momento da investigação, consideramos Susana morta. Então trouxemos um cão farejador de cadáveres e o cão entrou no depósito de Corey Binderham e deu um alerta positivo para a presença de decomposição humana na bolsa que Corey havia retirado da casa de Susana. Bem próximo dessas ferramentas, os investigadores não acharam o celular de Susana. Por isso, conseguiram um mandado para acessar os dados do celular de Binderham e ver que informações poderiam obter. Ao analisarmos os dados do mandado de busca no telefone, ficou claro que havia comunicação entre eles. E quando começamos a analisar esses dados naquele dia específico, no dia 24, ficou óbvio para nós que ele havia apagado dados do celular dele relacionados àquele período de tempo. Os detetives vão à casa de Corey Binderham para interrogá-lo e cumprir um mandado de apreensão da caminhonete dele. Oi, tudo bem? Ei, o que está acontecendo? Não gostei do que vi. Isso é... Essa é minha esposa, Cassie. Não pode demitir. Ei. Prazer em conhecê-lo. Ei. O que está acontecendo? Vão jantar? Não, minha filha chegou agora. É mesmo. Tá bom. Sim. Podemos conversar? Você já? Sim. Só ele. Sim, tudo bem? Eu sei porque estou preocupado. Ele falou comigo lá fora, na frente da casa dele. Eu expliquei para ele que estávamos levando o caminhão dele. Por que estávamos levando o caminhão dele? Você está em uma fase longa agora e está chegando ao fim dela. Então eu gostaria de conversar com você sobre... Isso antes do final dela. Se você quiser fazer isso... Eu não fiz nada de errado. Eu não disse que você agiu certo. Você está dizendo que está apenas cumprindo formalidades, mas eu não necessariamente acredito nisso. Acho que vocês já me rotularam, acho que estão com visão limitada, já conversaram comigo 2 vezes, já olharam meu depósito. Agora, vocês podem pegar minha caminhonete com ou sem mandado, não tenho nada a esconder. Eu sei que você trabalha na construção e tem vários cortes e arranhões no corpo. Notei outro dia, ao falar com você, que havia um aqui dentro do braço, acima da sua tatuagem, e parecia recente. De onde veio isso? Eu faço demonstrações de órgãos de todo tipo de coisa.
Percebi que ele tinha um arranhão bem significativo no braço, logo acima da mão. E sabendo que nesse tipo de confronto potencialmente violento, a vítima pode, ao tentar se defender, arranhar o agressor, sabe? Perguntei sobre documentar digitalmente e ele concordou. Com licença, é minha esposa. Ei, eles ainda estão aqui. Estou revisando esse mandado de busca. Oi, querida, sim. Eles estão me olhando como se eu fosse o motivo pelo qual a Sue está desaparecida. Eles acham que eu tenho algo a ver com a Sue. Isto é um mandado. Você pega o caminhão? Eu não vou entrar. Eles não vão me prender. Não, de jeito nenhum. Não sei por que trouxeram metade da equipe de detetives, mas só vão levar meu caminhão para análise. Decidi na hora. Eles o pressionaram e explicaram isso para ele. Encontramos várias inconsistências na história dele, o que começou a afunilar a investigação, especialmente em sua área e nele. Se ele tivesse algo que ajudasse a encontrar Susan, agora seria a hora de contar. Você pode me dizer o que Aconteceu com ela? Eu não sei. Eu não tenho nenhuma pista. Claramente, eu tenho uma imagem de alguma coisa, certo? Não sei onde ela está, nem tive relação com ela. Eu sei. Você não sabe onde ela está. Mas sabe o que aconteceu com ela? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Apertei a mão dela na varanda da frente, e foi isso. Mas ainda restam perguntas. Toda vez que estou verificando câmeras, toda vez que vou a lugares e estabelecimentos que você pode ter visitado. Nada disso está me dizendo que Corey não sabe. Tudo está me dizendo que Corey sabe. Me dizendo o que você queria dizer. Ele sabia de alguma coisa? Ele está tirando uma foto. Deixei a Sue, que estava na porta. Apertamos as mãos e ficou por isso mesmo. Ele negou e manteve a mesma postura, dizendo que não tinha nada a ver com isso. Mas à medida que investigamos mais sobre ele, descobrimos que, na verdade, quando era jovem, com 17 anos, ele participou de um assalto e um tiroteio na região do Condado de Clay. E sua televisão? Você focou em mim e achou ela. Eu certamente espero. Que isso foi há 27 anos? Eu certamente tinha 17. Corey Bindrum tinha antecedentes criminais e organizou um esquema com soldados de folga para vender armas de fogo. Ao buscarem as armas na floresta, os soldados foram realmente baleados por Bindrum e um corréu menor de idade. Bindrum foi condenado por lesão corporal agravada com arma de fogo e pegou de 3 a 7 anos de prisão, além de 10 anos de condicional. Eu sei que você quer me convencer de que foco só em você, por causa de um erro seu, aos 17 anos, antes mesmo de eu saber disso. Já tinha várias coisas que pareciam um tapa na cara. Não estou aqui porque você errou aos 17 anos. Estou aqui por causa do que houve entre vocês dois. Você mentiu para mim. Quando conversamos na terça-feira sobre o que disse, você devia a ela 1,29454 e este é o 10/24. Esse é o cheque de reembolso que fiz para ela. Você devia para ela 12 mil e eu tenho todos os cheques que ela fez para você. São 3 deles. Junto com a lista detalhada que ela fez do dinheiro que te deu. Certo? Por que mentir sobre isso? 1.200 é bem diferente de 12 mil. Não, 1.200... Então mesmo eu mostrando os cheques de 12 mil que ela te deu, você continua irredutível e diz que ela concordou com isso? Quinta-feira, quando vocês conversaram, sim, ela disse. Tudo bem, estou tranquila, vou deixar você fazer o trabalho. Mesmo tendo várias coisas dizendo que ela já tinha tido o suficiente, que ela tinha terminado. Ou você dava dinheiro ou cheque para ela, ou seria processado e denunciado. Agora vou ter um ótimo final de semana. Tudo bem. Desculpa estragar isso para você. Se cuida, cara. Corey Bindrum não está feliz por ser o principal suspeito nesta investigação. Curiosamente, após os detetives apreenderem seu caminhão, ele desaparece do radar deles. O fato de Corey Bindrum desaparecer depois que seu veículo é apreendido é um indício de que, potencialmente, Corey Bindrum tem algo a esconder. Cassidy me procurou, dizendo que Corey saiu da cidade e ela não sabia onde ele estava, pois ele não atendia suas ligações. E nossa investigação nos levou a um relatório de que Corey era suspeito de um roubo em Jacksonville. O cliente informou que Corey entrou em sua casa, roubou um cheque, falsificou o cheque, no valor de 5 mil, falsificou a assinatura do cliente
descontou o cheque e depois fugiu, Flórida. Detetives do departamento do xerife de Clay identificaram uma pessoa de interesse na investigação do desaparecimento de uma mulher de Fleming Island. No dia 24 de outubro, Susan Malden foi dada como desaparecida de sua casa em Harbor Island. Durante a investigação, foi determinado que ela estava desaparecida e em situação de risco. Antes de tudo, muito obrigado por assistir a este episódio. Nós realmente colocamos muito trabalho nele e, deixa eu dizer, estamos sempre na correria para produzir esses episódios de crimes em destaque. Preciso destacar algo que facilita o dia a dia. Upside, nosso patrocinador. Você pode gostar. É o aplicativo que te dá cashback em itens essenciais do dia a dia, como combustível, supermercado, comida. É muito fácil de usar e, aliás, é gratuito. Eu posso usar quando abasteço o carro, posso usar quando vou a uma loja de conveniência. Posso usar quando pego algo rápido para comer. E é isso mesmo, é cashback de verdade. Depois que você gasta, o dinheiro aparece na sua conta do Upside e você transfere direto para sua conta bancária. Então, é isso que você faz. Você baixa o aplicativo Upside de graça, compra o que você já ia comprar, paga normalmente com cartão de débito ou crédito, faz a solicitação no aplicativo e pronto, dinheiro de volta. Para saber quanto pode economizar com o Upside, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code na tela. Não esqueça de usar o código promocional Prime Crime para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. O Sr. Binderam colaborou com a investigação dos cursos, mas recentemente deixou a área sem explicação e permanece desaparecido. Quem tiver informações sobre Susan Malden e Corey Binderam deve contatar a detetive Fryer da Unidade de Homicídios do Departamento do Xerife do Condado de Clay. Corey Binderam desaparece. Ele está com um cheque roubado e as autoridades não conseguem localizá-lo por várias semanas. O problema para qualquer pessoa que tenta sumir do mapa é que vivemos em um mundo digital. Não importa o que você tente fazer, você é rastreado de várias maneiras diferentes. E hoje em dia, quase todo mundo e tudo tem uma câmera de vigilância, então Corey Binderam não fica despercebido por muito tempo. Conseguimos imagens de câmeras mostrando que ele estava no carro, descontou um cheque e foi embora. E então entramos em contato com nossos parceiros federais no Serviço de Delegados dos Estados Unidos da América, que conseguiram começar a rastrear o telefone dele. Então ele estava conseguindo o que a gente costuma chamar de celulares descartáveis. Ele ligava para Cassidy ou para a filha dele desses números. Elas nos passavam esses números. A gente entregava para os delegados dos Estados Unidos da América e eles rastreavam ele. Ele estava em algum lugar do Colorado. No fim, ele entrou em contato com um advogado por meio da Cassidy. E o advogado o convenceu a se entregar. Acusado de fraude, ele foi preso e levado ao tribunal na cadeia do condado de Duval. Então Corey Binderam está de volta à cidade, mas os investigadores não estão mais perto de encontrar Susan Malden viva ou morta, então eles precisam ampliar o foco. Lee Locklear estava trabalhando com Corey na época em que Susan desapareceu. Então, ela era uma pessoa importante para localizarmos e conversarmos. Quinta-feira estávamos trabalhando dia 24. Sim, ele disse só pra avisar, ainda estou em casa. Então ele deveria me buscar. E aí ele ia e voltava, ia e voltava. Sim, uma hora ele estava a 1 quilômetro, depois não vinha, depois estava. Nessa hora eu já estava muito irritada. Eram 9h48, 1 da manhã? Sim. Ele disse, preciso ir à minha unidade de armazenamento e ao Home Depot pegar o piso. Aviso quando sair, tive um imprevisto. Isso durou a manhã toda, ele estava super agitado. Ele é sempre assim? Sim, mas ele tem mexido com umas coisas que deixaram ele ainda mais agitado ultimamente. O quê? Ele tem usado muita cocaína. Descobrimos, através de Cassidy, que ele tinha um problema com abuso de substâncias usando cocaína. Ele procurou tratamento e estava de volta ao caminho certo. Mas ela deixou bem claro para ele que se ele voltasse para esse caminho de novo, ela ia deixá-lo sem dar outra chance e levaria as meninas com ela. Sim. Então eu meio que atribuí isso ao fato de que ele usou muita cocaína. Ela ajudou a confirmar que o problema de abuso de substâncias do Corey tinha voltado à tona, que ele estava usando com frequência. Ele estava agindo de forma estranha e diferente. Mas há uma coisa em particular, diz Lee, que desperta o interesse dos investigadores. Ele disse que se matasse alguém e precisasse se livrar do corpo, descartaria em um lugar específico. Você lembra qual era esse lugar? No lixão? Me conte toda a história de novo.
Então a gente foi ao lixão e estávamos descarregando as coisas. E eu só brinquei, estava brincando sobre isso. E eu disse, seria um lugar perfeito para largar um corpo. E ele disse, é um lugar perfeito para largar um corpo. E aí a gente meio que brincou e riu, sabe? Não era sério. Você lembra para onde vocês foram no lixão? A gente sempre vai pro mesmo lugar. É uma construção grande, tipo, você entra... Ao passar pela balança, vê-se que todos os empreiteiros vão lá por causa do drywall, carpete e baldes de tinta. Então é como entulho de obra. É isso sim, e a gente sempre vai pro mesmo lugar de descarte. Durante essa entrevista com a polícia, Lee Locklear confirma isso. O aterro sanitário sobre o qual ela e Corey Benduram brincaram sobre enterrar um corpo era a estação de transferência Rosemary Hill. Esse é um aterro sanitário que Corey Benduram visitava com frequência. Você acha que ele a matou mesmo? Eu acho que... Que ele realmente a matou? Bem, eu não sei. É para isso que serve a investigação, para descobrir o que aconteceu com ela e onde ela está. Eu espero que não seja isso. Isso é muito assustador. Ai, Jesus, arroz. Lee Locklear forneceu aos detetives a maior pista até agora. Então, o que eles fazem é organizar uma ligação controlada entre Lee e Binderam, na esperança de que ele revele mais detalhes. Ei, o que você está fazendo? Eu vou atirar em você? Por que você vai atirar em mim? Porque acabei de receber uma ligação do condado de Clay e eles estão mandando pessoas para minha casa para falar comigo. Tudo bem. Então... eu não sei o que eu deveria dizer. Eles fizeram parecer que foi você quem fez isso. Eles estão me investigando. Você não matou aquela mulher, né? Não, Deus sabe. Vou começar a te chamar de assassina. Binderam Low? Não faça isso. Eu duvido muito disso. Me perguntaram sobre todos os trabalhos que fiz com você, os materiais usados e similares. Eu tinha uma bolsa na traseira da minha caminhonete, mas era tudo do mesmo material, isolamento. Eles continuavam me perguntando sobre concreto. Concreto? Sim. Nós não usamos nenhum concreto. Isso me preocupa, pois após falarem isso, seguiram comentando sobre o concreto, e não sei de onde surgiu essa história. Eu comprei 2 sacos de concreto naquele dia que fui a Strag, na quinta-feira da Karen. Quando peguei o piso deles, comprei 2 sacos de concreto de 60 libras. E o que mais? Devo comprar silicone. Porque eu disse pra ele que fui na Home Depot, então aposto que eles viram que comprei 2 sacos de concreto. A polícia conseguiu imagens da Home Depot no dia em que Susan Malden desapareceu. Nessas imagens, Binderam é visto comprando sacos para empreiteiro e também concreto de secagem rápida. Para que você usou o concreto? Eu ia usar para construir um degrau, porque tinha aqueles de madeira. Falei pra ele que precisava de algo permanente. Sim. Então eu fiquei meio irritado com a ideia de, só jogar concreto, como mais um degrau. Você ainda tem concreto? Sim, ele molhou atrás do caminhão, foi você. Joguei fora. Leva na loja, pede reembolso e fica com o recibo. Toda vez que chove, aí caiu na minha caminhonete. Porque, a parte de trás, aquela tampa preta do tanque não fica fechada. Desculpa, já foi descartado. O que eles acham? Que eu joguei direto no rio? Você tá falando sério? Não sei, mas deve ser por isso que perguntam. Quando ela perguntou para ele o que aconteceu com o concreto que ele comprou naquela manhã, ele disse que a caçamba do caminhão dele às vezes vaza e molha. Então, ele jogou fora os sacos de concreto e se livrou deles. Eu nem cheguei perto do rio. Fala sério. Agora eles estão forçando, agora estão sendo idiotas. Os investigadores devem descobrir o que Corey Binderam fez com o concreto. Usando dados das torres de celular e do aplicativo Life 360 de Binderam, eles rastreiam seus movimentos. No dia do desaparecimento de Susan, os dados do Life 360 refletem o histórico de abuso de substâncias de Corey. Ele e a esposa concordaram em instalar o aplicativo no celular dele para que ela acompanhasse seus movimentos. Então esse é mais um elemento do quebra-cabeça. Ele estava com o Life 360 ativado o tempo todo naquela manhã, quando foi ao Home Depot, naquela manhã, quando foi à casa da Susan, quando estava de ré na garagem dela. Conseguimos rastrear com esses dados. No dia em que Susan Malden desapareceu, ele desligou o app por volta das 8h45 por cerca de 1 hora.
E o fato de ele ter desligado o aplicativo, desaparecendo digitalmente, preocupou as autoridades. Então, foi estranho quando descobrimos que o Life 360 foi desligado quando ele foi até o aterro sanitário de Rosemary Hill. E depois foi ligado novamente quando ele voltou para casa após sair do aterro. Ao entrar no aterro de Rosemary, ele fez o check-in e pesaram ele, o caminhão e todo o conteúdo. Ele entrou com cerca de 300 quilos e quando saiu, estava 300 quilos mais leve. Mas lembre-se, naquela ligação entre Lee e Binderum, ele disse que tinha apenas 54 quilos de concreto para descartar. Então, qual é a discrepância? Nós sabíamos exatamente qual era o peso da Susan naquela época, porque ela tinha ido recentemente ao médico. Os sacos de concreto e o peso dela somavam exatamente aqueles 300 quilos. Então isso nos dizia que ele sentiu que precisava equilibrar aquela balança se fosse levar o corpo dela para lá e se livrar dela. Agora, a principal dúvida dos investigadores é: se o lixo descartado por Corey tem concreto e os restos de Susan, onde ele está exatamente? Agora conseguimos restringir e identificar onde podem estar os restos mortais dela. Fomos a uma instalação em Folkestone, Geórgia, na ilha Chester, e coordenamos com o FBI a busca pelos restos mortais de Susan no aterro sanitário local, que era nossa área de interesse. Eles descreveram como sendo do tamanho de uma masmorra de beisebol, mas, sinceramente, parecia muito maior do que isso para mim. Tipo, é tão alto que quando chegamos lá, você nem consegue ver o topo de onde está embaixo. As autoridades vasculharam cerca de 7.600 toneladas de lixo, tentando achar o corpo de Susan Malden. Na época, soubemos que nenhuma agência havia recuperado totalmente restos mortais humanos em um aterro. Para eles, não estava claro se um dia encontrariam o corpo de Susan Malden. Após 9 dias sem achar nada, você começa a desanimar e pensar que não encontrará nada, principalmente quando só falta um dia. Eles sabiam que estavam procurando por Susan Malden, mas não faziam ideia do estado em que o corpo dela estava naquele momento. Então, tinham que examinar absolutamente tudo o que encontravam, não importava o tamanho. Estava lá embaixo, fazendo minha busca, quando me ligaram para ir ao convés superior, dizendo que era algo importante. Percebi isso pela voz deles. Corri até o convés superior. Fui até onde os investigadores estavam vasculhando e toda a atividade havia parado. E eu fui até o responsável lá em cima e ele disse: encontramos algo. No fim, achamos parte do osso da mandíbula dela. Eu sabia que era a Susana, não havia dúvida na minha mente. Um detetive nosso foi ao dentista da Susana e obteve os registros odontológicos. Levamos a mandíbula ao legista, que confirmou ser a mandíbula inferior de Susana Malden e parte de seus restos mortais. Começamos a vasculhar os restos de entulho naquela linha específica, e foi aí que encontramos o saco de empreiteiro e o restante dos restos mortais dela dentro desse saco de empreiteiro. Visível a todos, nos sacos estava o mesmo logotipo dos que Corey comprou naquela manhã, antes de ir para a casa da Susana. Junto com os restos mortais de Susana Malden, a polícia encontrou 2 unhas. Eles fizeram um teste de DNA para tentar identificar a quem pertencia o DNA encontrado nessas unhas. O DNA na unha A foi rastreado até Susana Malden. O DNA na unha B foi rastreado até Susana Malden, assim como até um homem. Antes que possam acusar Corey Binderum, as autoridades precisam de mais uma peça do quebra-cabeça: a causa e a maneira da morte. A patologista forense fez uma autópsia e determinou que a morte de Susana Malden foi de fato um homicídio, que ela morreu por traumatismo contundente e estrangulamento. O patologista forense descobriu que o osso ióide de Susana Malden foi fraturado no momento ou perto da morte, não depois, como pela compactação no aterro, o que é comum em casos de homicídio por estrangulamento. Agora, os investigadores têm uma linha do tempo sólida e uma teoria sobre o que aconteceu com Susana naquele dia fatídico, e isso é assustador. Em 24 de outubro de 2019, Corey Binderum
estava a caminho da casa de Susanna Malden. Naquela manhã, ele comprou concreto e sacos de empreiteiro no Home Depot. Depois foi até a casa dela e bateu na porta. Acreditamos que ela o deixou entrar, onde ele imediatamente a confrontou. Ela fugiu dele durante esse encontro. Ele a perseguiu, a atingiu, o que a derrubou no chão. Ela continuou tentando fugir para a cozinha, onde, por fim, ele a estrangulou até a morte. Ele limpou a cena. Fez o melhor que pôde, saiu pela porta da garagem, colocou o corpo dela junto com sua bolsa de ferramentas, levou o corpo até o lixão e a descartou no aterro sanitário. Em 31 de janeiro de 2020, os investigadores avançaram para prender Corey Binderham pelo assassinato de Susan Malden. Corey já estava, na verdade, encarcerado na cadeia do condado de Duval por fraude. Então fomos direto encontrá-lo na sala de entrevistas e notificá-lo de que ele estava sendo preso pelo assassinato de Susan Malden. Fomos direto ao ponto. Conversamos antes de você, insinuando que eu tinha visão limitada, mas não era verdade. Sabemos o que você fez. Achamos Susan, vamos trazê-la para casa. E você será acusado de assassinato e adulteração de provas. Para começar. Eu sei que é muita coisa para te dizer de uma vez só, mas obviamente você soube disso o tempo todo. Só estava meio que esperando por isso. Tenho certeza que não, de jeito nenhum. Tenho certeza de que você está familiarizado com esse processo, como as coisas seguem aqui pra frente. Sim, vou te contar, mas não direi nada. Você vai se chatear de novo. Ei, vencemos, conseguimos o corpo dela, você foi acusado? Não tive nada a ver com isso. Havia várias linhas de investigação que seguimos para tentar determinar se havia algum outro cenário em que outra pessoa tivesse algo a ver com isso. Toda a investigação levou de volta a Corey Binderham. O que me vem à cabeça é, eu quero saber o porquê. É isso que me tira o sono à noite. Eu só quero saber o porquê, porque, neste ponto, já passamos dessa fase. Se você fez isso, é sorte. O que importa agora é o porquê. E vou descobrir. Isso depende de você, mas gostaria muito de conversar com você em algum momento. Tudo bem. Você tem alguma pergunta para mim? Eu não tenho. Boa sorte. Quase 5 anos depois que Susan Malden foi dada como desaparecida pela primeira vez, é quando Corey Binderham finalmente vai a julgamento pelo assassinato dela. O Sr. Binderham é acusado de homicídio em primeiro grau, invasão de domicílio com lesão corporal e adulteração de provas. O réu declarou-se inocente, o que significa que vocês devem presumir ou acreditar que o réu é inocente. Agora, as apostas não poderiam ser maiores na Flórida, porque se for condenado pelo assassinato de Susan, Corey Binderham enfrenta a pena de morte. Quero contar um segredo sobre algo que usamos no Law and Crime, e pode ser útil para vocês. Então, temos nosso patrocinador, Truthfinder, que é o poderoso serviço de busca de registros públicos que usamos para pesquisar sobre as pessoas envolvidas nesses casos. E olha, é um recurso realmente útil. Você coloca um nome, recebe informações de endereço, histórico criminal e deixa eu te dizer, isso pode te dar mais tranquilidade. Truthfinder é um dos maiores serviços de busca de registros públicos dos Estados Unidos da América, com assinatura paga, permite acessar relatórios ilimitados sobre quase qualquer pessoa. E isso inclui também pesquisar criminosos sexuais registrados na sua região. Então mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Confira os registros públicos com o Truthfinder Now em truthfinder.com/LC-Prime-Crime. Então, naquele 24 de outubro de 2019, Susan Malden deu um ultimato a Corey Binderham. Meu dinheiro de volta ou haverá consequências? E em 24 de outubro de 2019, Susan Malden desapareceu porque essas eram as palavras que fariam a vida deste réu desmoronar pela cidade. A promotoria argumentou que havia uma pessoa que tinha motivo para querer Susan Malden morta, e essa pessoa era Corey Binderham. Ele foi até a casa dela e a matou. E então ele a jogou fora como se fosse lixo. Ela achou que estava no fim de tudo. Essas ações desse réu ficarão claras para vocês.
Outra coisa que ficará clara é que ele é culpado como acusado. Em todas as 3 acusações, Eu acho que a promotoria tinha um caso circunstancial incrivelmente forte contra Corey Bindrum. Quando o caso se baseia em evidências circunstanciais, não há testemunhas oculares. Sem elas, o júri às vezes acha insuficiente. O segundo caso é um caso baseado em evidências circunstanciais. Os restos mortais da senhorita Malden foram encontrados. Quando eles foram encontrados, há 2 coisas. Descobriram um DNA de Cassidy, só a senhorita Malden descobriu. B tem uma mistura de 3 pessoas. Você tem a senhorita Malden. As outras 2 pessoas são uma mulher desconhecida e um homem desconhecido. Aquele homem desconhecido e exclusivamente aquela mistura de DNA não é Corey Binder. O DNA não ser de Binder 1 é algo enorme. Para a defesa, isso abre a porta da dúvida razoável na qual todo réu criminal conta. Retirem as acusações porque há dúvida razoável neste caso. A promotoria tem o ônus da prova aqui, então eles precisam dar grandes passos para solidificar o caso deles. E é aí que eles chamam Cassidy Binderum para depor. Ela é, sem dúvida, a melhor pessoa para falar sobre o caráter de Binderum e seu comportamento na época desse suposto assassinato. Você conhece um homem chamado Corey Micklin? Sim, conheço. É meu ex-marido. Em algum momento do seu casamento, você soube que o réu tinha problemas com drogas? Sim, descobri. Ele me disse que estava usando cocaína. Ele estava gastando muito dinheiro. Ele então foi para a reabilitação e tentou se recuperar? Sim, ele foi. Isso foi uma exigência que eu fiz para ele. Ele também sabia que se você descobrisse sobre o uso de drogas novamente, você iria embora? Sim. Você e o réu viram o vídeo da câmera Ring em 24 de outubro. Sim, assistimos. Quando você viu na câmera Ring ele chegando em casa por volta das 8h44, o que observou? Uma coisa que notei foi que, quando ele chegou em casa, ele deu ré com a caminhonete para dentro da nossa garagem e fechou a porta da garagem. Isso foi incomum, pois nunca ouvi fazer isso antes. Além disso, ao chegar e sair de casa, ele usava roupas diferentes. Cassidy disse que, ao ver as imagens, notou que ele usava roupas diferentes, o que confirmamos com os vídeos da Home Depot. Quando ele chegou de manhã, antes de ir para a casa da Susan, ele estava com roupas diferentes. A promotoria chama Thomas Smith, detento que dividiu o bloco de celas com Binderum, e, como esperado, ele traz informações relevantes ao caso. Ele foi pegar um dinheiro, foi cobrar um dinheiro. E ela disse que ele ainda não tinha terminado o trabalho, e ele começou a discutir e a situação saiu do controle de novo. Houve alguma violência entre vocês? Disse isso, ela começou a gritar e ele tentou calá-la, então ele bateu nela e depois começou a gritar e a enforcou. E também há imagens da entrevista policial com Thomas Smith, onde ele entra em ainda mais detalhes sobre o que Binderum supostamente contou a ele. Ele falou sobre estrangulamento. Ele disse que a pegou pelo pescoço, ou seja, a estrangulou. Ele disse. Foi estranho porque ele disse que sentiu algo incrível. Foi incrível porque não tínhamos divulgado essa informação para mais ninguém durante toda a investigação. Mas no interrogatório, a defesa diz que Thomas Smith não é confiável. Você disse ter grande condenação por filmagem, confere? Sim, senhor. Tivemos uma decisão sobre um crime, isso está certo? Sim, senhor. Você espera que testemunhar para o Estado te beneficie nos outros 2 casos de filmagem de crianças. E sabe disso? Não, não estou. Bem, você não está. Não, não estou. Os jurados geralmente olham para informantes da prisão com bastante desconfiança, porque essas são pessoas que têm um motivo absoluto para mentir, já que normalmente estão conseguindo algum acordo em troca desse depoimento. A defesa segue adiando o depoimento de Nicholas Coutu, técnico do laboratório que analisou o DNA dos restos de Susan Malden. Ele está diretamente na mira da defesa. No dia 20 de janeiro de 2021, você divulgou seu relatório que exclui o Sr. Bindrum do DNA encontrado na unha B, correto? Corey Binderum foi excluído como contribuinte do DNA misto deste item.
Além de não estar na unha B, nenhum DNA dele foi achado na unha A. Correto. Os tipos de DNA que foram identificados eram consistentes apenas com Susan Malden daquele item. E você não teve mais falhas. Correto, só Corey Bindrum foi listado como sujeito na época. A defesa conseguiu argumentar que a mistura de DNA encontrada na unha B inocentou Corey Bindrum. Se a promotoria diz que Susan Malden reagiu ao agressor, seria esperado encontrar o DNA de Corey Bindrum sob sua unha. No entanto, encontramos DNA estranho, encontramos uma pessoa completamente diferente e não fazemos ideia de quem seja essa pessoa. Isso, segundo a defesa, era dúvida razoável. Após 4 dias de depoimentos, o julgamento segue para os argumentos finais. Nada do que fizermos hoje trará Susan Malden de volta, mas isso vai definir para sempre o que aconteceu com ela. Em 24 de outubro de 2019, só havia uma pessoa cuja vida iria desmoronar se Susan Malden fosse a polícia. Só há uma pessoa culpada neste caso, e é Corey Bindrum, e a promotoria pede que vocês o considerem culpado. Acusado nas 3 acusações, Corey Bindrum não esfaqueou Susan Malden. A prova disso é o DNA estranho encontrado debaixo da unha de Susan Malden. A unha e ambas as unhas não tinham DNA de Corey Bindrum. Porque ele não a atacou, ele não a matou. O que realmente aconteceu aqui é que as autoridades começaram com uma imagem de Corey Vineiro e fizeram a investigação se encaixar nela. Você encontrará essas dúvidas razoáveis levantadas por conflitos de provas, falta de provas e pelas próprias provas. Pedimos que declarem o Sr. Bindrum inocente de todas as acusações. Esse julgamento teve argumentos muito fortes dos dois lados, mas a verdade é que você nunca sabe o que vai ficar na cabeça do júri. E depois de apenas 4 horas de deliberação, eles voltaram com o veredito. Steve Floridas, Corey Bindrum. Nenhum dos jurados considerou o réu culpado de tê-la machucado pessoalmente, como foi acusado na denúncia. Nenhum dos jurados considerou o réu culpado de se declarar culpado em Berkeley, como consta na acusação. Nenhum dos jurados considerou o réu culpado de adulteração de provas, como consta na acusação. Então que Deus salve todos vocês. Após ser condenado por homicídio qualificado, Corey Bennett teve julgamento para o júri decidir se a pena de morte era justificada. Em um verdadeiro momento de ciclo completo, a promotoria chama Phyllis Yates. Lembre-se, ela é a pessoa que basicamente iniciou toda essa investigação e ela faz uma declaração de impacto da vítima, em nome de Susan. Sou grata. Agora a justiça está sendo feita. Agora vamos nos apegar às memórias que construímos com Susan Malden em dezembro de 2006, através do meu último almoço marcado com minha melhor amiga em 23 de outubro de 2019. Estou ansiosa para ver minha amiga especial no céu. Sue foi uma bênção para Dani e para mim, e uma alegria ter em nossas vidas. Conhecer Sue era amar Sue. Antes do júri votar a sentença, a defensora das vítimas, Leah Wilson, leu uma carta das filhas de Corey Bindrum. Prezados membros do júri e honorável tribunal, nossos nomes são Bailey e Megan Bindrum. Somos filhas de Corey Bindrum. Não imaginamos o papai machucando alguém. Ele sempre foi um pai protetor e amoroso para nós. Amamos muito nosso pai e pedimos misericórdia ao considerarem sua sentença. O júri decidirá se Corey Bindrum receberá prisão perpétua sem condicional ou pena de morte. Senhoras e senhores, entendo que o júri chegou ao seu veredito quanto à recomendação da sentença. A presidente do júri. O réu Corey Lewis Bindrum deve ser sentenciado da seguinte forma: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 5, morte. 7. O júri decidiu. 7 votaram pela morte, 5 pela prisão perpétua. Na Flórida, são necessários 8 votos para a pena de morte. Como não houve, ele pegou prisão perpétua sem liberdade condicional. Acredito que fizemos justiça para Susan Malden e responsabilizamos Corey Bindrum pelo que fez. E o maior aprendizado que tive com a investigação do caso Susan Malden é: você nunca sabe com quem está lidando no dia a dia. E é sempre importante tentar verificar as pessoas que você está permitindo entrar na sua casa.